Bom dia. Nossa Assembleia de Circuito vai começar agora com uma apresentação musical. Essa música faz parte do programa da Assembleia. Por isso, ouça a música em silêncio. Isso ajudará você a se preparar para prestar atenção aos discursos que ouviremos depois. Convidamos todos a se sentar e ouvir a música. Share in the work of our Master, respond to his call and obey. He offers to help and to guide you. His teaching will show you the way. The seed of the truth has power to grow in hearts that are honest
you faithfully share in the work you've been given to do. How much of your work is successful may often depend much on you. Those hearing will need your assistance to learn and to love what is true. So help them to deal with pressures and doubts they're certain to face on their way. The seed of the truth will bring joy when you see how it grows in their heart day by day. The seed of the truth has power to grow in hearts that are honest and true. So give of your best as you faithfully share in the work you've been given to do. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Bem-vindos à nossa Assembleia de Circuito. Estamos na expectativa de aprender sobre Jeová e passar esse dia juntos. Para ajudar os que têm problemas de audição, o programa está sendo transmitido em FM na frequência 72.1. A maioria dos smartphones não sintoniza essa faixa. O Salão de Assembleias tem disponível alguns receptores de rádio com fones de ouvido, que podem ser emprestados para uso durante o programa. Entre em contato com um dos indicadores, caso necessite. Lugares para os idosos e enfermos estão localizados aqui no auditório A, na fileira central, no fundo, e no auditório B, ao lado direito do palco. Vamos mostrar amor por esses queridos irmãos, por deixar esses lugares para eles e seus acompanhantes. Pedimos que você ajuste seu telefone celular ou qualquer outro aparelho eletrônico de um modo que não atrapalhe você nem outras pessoas. Se você for gravar os discursos, utilize a gravação apenas para o seu uso pessoal ou para ajudar aqueles que não puderam estar aqui. Não distribua a gravação para outras pessoas, nem a deixe disponível para o público em geral. Os candidatos ao batismo deverão se sentar aqui nas duas primeiras fileiras, na frente do palco, para o discurso do batismo, que começará às 11h35. O tema da Assembleia é Comportem-se de uma maneira digna das boas novas, baseado em Filipenses 1:27. A Assembleia de hoje vai nos ajudar a viver em harmonia com as boas novas que pregamos. Convidamos todos a ficar de pé e cantar o cântico 35, O que é mais importante. Depois do cântico, o irmão Fernando da Silva Lima, da Congregação Central de Cesário Lange, vai fazer a oração inicial. Repetindo, cântico 35. As boas novas nos enchem de gratidão. Como a fé que temos nas boas novas deve afetar a nossa vida? Prestem bastante atenção ao nosso superintendente de circuito,
o irmão Eduardo Rosa Vieira, que vai fazer o primeiro discurso desta Assembleia. Como as boas novas estão mudando sua vida? Certa vez, Jesus viu um cobrador de impostos, Levi, na coletoria. Então, quando Jesus viu esse cobrador de impostos sentado ali na coletoria, ele disse para ele: seja meu seguidor. E o relato da Bíblia diz que ele fez isso imediatamente, deixando tudo para trás. Pedro, Tiago e João tiveram exatamente esta reação. Pessoas que abandonaram tudo por causa das boas novas. Será que, como essas pessoas, nós também estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício pelas boas novas? Sacrifícios necessários, dar tudo da nossa vida? Muitas vezes isso vai envolver fazer mudanças. Algumas vezes são mudanças simples, em outras ocasiões são mudanças profundas na nossa vida, no nosso comportamento e até nos nossos conceitos. Na série A Bíblia Muda a Vida das Pessoas, que aparece na Sentinela, nós vemos alguns exemplos de pessoas que antes de aceitarem as boas novas, haviam sido ladrões, haviam sido alcoólatras, haviam sido membros de gangues, viciados em drogas, pessoas que levavam uma vida muito imoral. Mesmo assim, à medida que ouviram as boas novas, mudaram, se transformaram em outras pessoas e até mesmo algumas pessoas que as conheceu antes, talvez ao verem a mudança tão profunda, acham difícil de como aquilo aconteceu. Então a nossa Assembleia vai tratar disso hoje. Como as boas novas mudam o nosso comportamento e a nossa vida. O tema da nossa Assembleia é comportem-se de uma maneira digna das boas novas. E é baseado em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos ler esse texto? Filipenses 1, 27. Somente comportem-se de uma maneira digna das boas novas a respeito do Cristo, a fim de que, quer eu vá visitá-los, quer esteja ausente, eu ouça notícias suas. E saiba que vocês se mantêm firmes em um só espírito, com uma só alma, esforçando-se lado a lado pela fé nas boas novas. O que são boas novas? Nós falamos disso o tempo inteiro. Nós levamos boas novas a outras pessoas. Muitos dos nossos cânticos falam de boas novas, a nossa vida gira em torno das boas novas. Mas, na verdade, boas novas, como nós sabemos, se referem às boas notícias relacionadas ao reino de Deus. Envolvem a provisão do resgate que Jeová fez em benefício de humanos com fé. Na verdade, as boas novas influenciaram a nossa vida em muitos sentidos. Quando aprendemos a verdade, nós mudamos o nosso comportamento. Afetou a nossa conduta, nossas decisões, nossos alvos, e nós ficamos com o coração tão cheio de alegria quando nós entendemos as palavras de Jesus, o que Ele falou sobre o seu sacrifício, sobre a perspectiva de vida eterna, de se aproximar de Jeová e tudo mais que a Bíblia menciona que se relacionam às promessas de Deus. Então nós ficamos muito felizes e nos fez ter muito apreço por essa provisão. Aqui no versículo 27, vamos olhar de novo, porque nesse relato, Paulo diz aqui no começo: comportem-se de uma maneira digna das boas novas. Só esse detalhe.
Aqui o apóstolo Paulo, quando diz comportem-se, a nota diz que significa procedam como cidadãos. Paulo usou um verbo que se relaciona com uma palavra grega para cidadania e cidadãos, e nós sabemos, a cidadania romana era extremamente valorizada por aquelas pessoas. Alguns eram cidadãos romanos porque nasceram em Roma ou nas regiões em que Roma cuidava ou dominava, mas algumas pessoas obtinham essa cidadania de outras maneiras. É claro que uma pessoa que tinha cidadania romana valorizava o privilégio de ser cidadão romano, mas ele entendia que aquela cidadania também trazia responsabilidades. No nosso caso, o nosso comportamento muda quando nós aprendemos sobre as boas novas de salvação. Vamos ver 2 exemplos na Bíblia que mostram como as boas novas transformaram a vida dessas pessoas. O primeiro desses exemplos é Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos. Na verdade, Zaqueu era encarregado dos cobradores de impostos, e esse homem se tornou muito rico. Mas, na verdade, ele se tornou rico por meios escusos, por meios desonestos, usando certas práticas questionáveis. Então, à medida que ele aprende sobre as boas novas, o relato da Bíblia diz que ele devolve tudo aquilo que ele tinha extorquido de maneira desonesta. Então, nós podemos dizer que na vida daquela pessoa, as boas novas foram poderosas. Isso aconteceu também com o apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo, antes de se tornar o apóstolo Paulo, era Saulo de Tarso, um homem que tinha privilégios, um homem que tinha regalias, um homem muito estudado, um homem muito conhecido e famoso até certo ponto. Mas, à medida que as boas novas tocaram o coração de Paulo, como ele passa a se sentir? Como ele encara as boas novas e como ele olha para o que ele tinha antes de se tornar um cristão? A resposta está em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Por favor. Filipenses 3, 8. Mais do que isso, considero realmente todas as coisas como perda, por causa do valor superior do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, aceitei a perda de todas as coisas e as considero simplesmente como lixo para poder ganhar o Cristo. É muito interessante quando nós olhamos esse texto, porque parece que ele está fazendo uma reflexão do que ele era e do que agora ele tem. Note que ele diz: eu considero as coisas que tinha como perda, comparado, não é? Que ele vai dizendo aqui, por causa, quer dizer, quando eu comparo uma coisa com a outra, o que eu deixei para trás é lixo. Não é o que ele está dizendo? Aliás, aqui no conteúdo de estudo do nosso aplicativo, JW Library, diz que essa palavra ali para perda é lixo mesmo, ou resto. Aliás, diz, pode ser também esterco. É muito interessante essa colocação, porque já imaginou se um cristão como eu ou você, depois de um tempo, começássemos a olhar para o que nós tínhamos antes, para o que fazíamos antes, ou para o nosso passado, e talvez sentir um pouco de saudade daquilo ali? É claro que quando nós comparamos tudo aquilo que as boas novas proporcionaram para nós, tudo aquilo que nós temos, toda a nossa esperança, toda a nossa relação com Deus, tudo que nós temos aqui, a fraternidade de irmãos, o que deixamos para trás não vale nada, é lixo. E é isso que nós
precisamos ter em mente. Agora, o que vai nos ajudar a imitar o exemplo de Paulo? Precisamos lembrar novamente, e durante o programa da Assembleia, durante todo o dia, nós vamos ser lembrados disso, que aceitar as boas novas envolve compromisso, envolve um senso de responsabilidade, envolve mudança. Então, à medida que vamos permitindo que as boas novas nos transformem, nós vamos adquirindo uma personalidade diferente. Que personalidade é essa? A Bíblia chama de nova personalidade. É a mesma personalidade que Jeová tem e que, dentro dos limites de nossa imperfeição, nós conseguimos desenvolver. É isso que nós queremos fazer, desenvolver as várias qualidades que agradam a Jeová, mudar. E até que ponto pessoas em nossos dias mudaram com as boas novas? Temos um exemplo de uma mulher na Austrália. O pai dessa mulher era alcoólatra, a mãe dela era violenta e aos 11 anos ela foi colocada numa instituição do governo, depois num convento. Mais tarde ela fugiu e nas ruas se envolveu com drogas, álcool, prostituição, pornografia, enfim. Mas ela estudou a Bíblia e ela disse que as testemunhas de Jeová, diferente das outras pessoas, sempre lhe trataram com amor, consideração e respeito. E não importa o que eu dizia ou fazia, elas sempre me trataram com respeito. E ela diz, hoje me sinto limpa, viva, realizada, sinto Jeová perto de mim. E é isso realmente que a nossa Assembleia vai tratar. Dê uma olhada no seu programa. Note que depois desse discurso, nós teremos uma série de discursos com o tema Como as Boas Novas influenciaram a vida de Estevão, Filipe, Áquila e Priscila e Tito. E nós vamos ver como esses servos de Deus foram influenciados, mas ao mesmo tempo, nós vamos ver como podemos imitar o exemplo deles na nossa vida. Depois teremos um discurso, continue a praticar atos de devoção a Deus. E vai nos mostrar como a devoção a Deus nos motiva a dar testemunho em toda oportunidade. O discurso público, às 1h35, tem um tema curioso. Já pensou por que você acredita no que acredita? É enigmático, não é? Vamos prestar atenção. Às 2h45 teremos uma nova série de discursos. Nós nos recomendamos como ministros de Deus pela perseverança, bondade e honestidade. E nós vamos ver nessa série como mostrar cada uma dessas 3 qualidades na prática. E por fim, o último discurso, o que está treinando você, vai mostrar que Satanás trava uma batalha violenta para dominar a mente humana e nós queremos nos manter fiéis. Preste bastante atenção ao programa da nossa Assembleia. Sem dúvida nenhuma, tirará muito proveito em todos os sentidos. Como revisão, como a fé nas boas novas influencia o nosso comportamento? A resposta, nós vimos, está em Filipenses 1:27 e 3:8. A fé que temos nas boas novas molda nossa conduta, afeta as nossas decisões, nossos alvos, aquilo que sentimos e nos faz ser motivados a falar delas com outros. Portanto, deixe que as boas novas transformem você. E você, certamente, transformado pelas boas novas, vai ser um servo de Jeová melhor e muito mais feliz. Obrigado, irmão Eduardo. Estamos ansiosos para ouvir os próximos discursos desta Assembleia. Em nossa primeira série de discursos, vamos ver 5 servos de Jeová do passado que deixaram claro que as boas novas estavam influenciando sua vida. Observem como podemos imitar o exemplo deles. Cada orador vai anunciar o próximo. O irmão Felipe Manris, da congregação Jardim Europa, de Laranjal Paulista, vai apresentar o primeiro discurso. Como as boas novas influenciaram a vida de Estevão.
Consegue imaginar um ambiente que as pessoas elas gostam de dar opinião sobre tudo, somente para discordar? Gostam da imoralidade, idolatria. Talvez você pensou, bom, vivemos num ambiente assim. É verdade. Só que essa situação e esse tipo de ambiente não é novo. Lá no passado já existia, as pessoas faziam as mesmas coisas. Mas aquelas pessoas sinceras de coração, como é que elas reagiam às boas novas? Vamos ver aqui na Bíblia, por favor, podem abrir suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, o versículo 5, a partir da segunda parte do versículo e o versículo 6. Colossenses, capítulo 1, versículo 5, a partir da segunda parte e o versículo 6. Diz assim: Vocês já ouviram falar dessa esperança por meio da mensagem da verdade, as boas novas, que chegaram a vocês. Assim como as boas novas estão dando fruto e aumentando em todo o mundo, o mesmo acontece também entre vocês, desde o dia em que ouviram e conheceram de modo exato a bondade imerecida de Deus em verdade. A situação em Colosso era parecida com a nossa. Aquela mesma situação que mencionamos no começo do discurso. Mas as pessoas sinceras, elas estavam escutando, estavam aumentando em número e dando frutos. O que significa? Elas estavam deixando as boas novas influenciarem nas suas decisões diárias. Consegue imaginar como esses irmãos, esses cristãos lá em Colosso se sentiram quando ouviram essas palavras de elogio? E esse elogio se estende a todos nós. Porque mesmo aquelas pessoas que se influenciaram lá atrás com as boas novas, hoje milhões de pessoas também estão sendo beneficiadas e influenciadas pelas boas novas. E consegue demonstrar isso pelas decisões diárias que tomam. Deixam as boas novas influenciar a sua vida. E o que é importante em tudo isso? Alegra o nosso Deus, nosso Pai, Criador Jeová. Agora nós vamos ver 5 exemplos, nesses 4 discursos que vamos ter, 5 exemplos da Bíblia, que foram influenciados pelas boas novas, vamos perceber isso. Como é que eles foram influenciados, mesmo em situações difíceis, e como eu e você podemos ser influenciados também pelas boas novas. Então, o primeiro exemplo, Estevão. Quem foi Estevão? Se nós lermos ali em Atos, capítulo 6, versículo 3, nós já vamos conhecer um pouquinho mais desse personagem bíblico. Como é que esse relato demonstra que ele deixou as boas novas influenciar sua vida? Ali os 12 apóstolos estavam escolhendo homens para ter uma designação importante naquela época. Só que esses homens, eles precisavam ter algumas características. Uma era ter boa reputação e ser homens cheios de fé. E um dos primeiros a serem escolhidos para essa designação foi Estevão. Então ele já demonstrou que ele deixou as boas novas influenciar, porque ele tinha uma boa reputação e os outros observavam isso nele. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Estevão também ele foi um homem que pregou com coragem e com tato, mesmo em situações difíceis. Mesmo quando ele estava sendo perseguido e até mesmo a sua vida estava em risco, ele demonstrou que as boas novas estavam influenciando a sua vida. Imagine a cena. Estevão ele estava num grande salão, um salão com semicírculo, onde havia vários juízes ali do Sinédrio, que não era amigo dele, não era simpatizante dele, afrontando, o acusando de coisas graves. Mas a situação não piora por aí. Esses homens, além de serem grandes influenciadores na época, quem chamou essa reunião foi Caifás, esse mesmo, aquele que condenou Jesus Cristo. Então ali, a situação era a pior possível. Mas como é que Estevão, ele demonstrou que estava pregando de forma digna as boas novas?
Quando ele estava sendo afrontado, apontado, acusado, ele mostrou uma paz, uma calma, falou com coragem, com tato, mas demonstrou que tinha um conhecimento muito grande das Escrituras, porque naquela situação, com a ajuda do Espírito Santo, ele citou mais de 20 passagens das Escrituras hebraicas. E mesmo aqueles homens que estavam afrontando a ele teve respeito, chamou alguns até de pais. Então ele deu um grande exemplo. Mas ainda continua. No capítulo 6, versículo 5, quando eles estavam olhando para Estevão, naquela pressão, a Bíblia fala que eles viram como a face de um anjo. E o que nós sabemos dos anjos? Os anjos, eles declaram as boas novas de Jeová. Eles não são agressivos, não são defensivos, muito pelo contrário. Como eles sabem que estão declarando a mensagem do próprio Jeová, e sabem que Jeová está do seu lado, eles demonstram essa calma. E foi dessa forma que aqueles homens viram Estevão. Mas a multidão estava revoltada. A multidão levou Estevão para ser apedrejado. E naquele momento difícil da sua vida, naquele momento que ele estava pressionado, a Bíblia relata no capítulo 7, nos versículos 55 e 56 de Atos, que Estevão naquele momento, ele olhou para cima. Ele viu a glória de Jeová. Você notou onde que estava o foco de Estevão? Eles estavam percebendo e acreditando nas bênçãos que Jeová tinha prometido a ele. Ele confiava nas boas novas que Jeová demonstrou para ele. Ele mostrou isso na sua vida. E mesmo lá, quando ele viu Jeová, quando ele viu as bênçãos do reino, ele não levou nenhum rancor do coração daquelas pessoas que estavam afrontando. Muito pelo contrário, ele pediu para Jeová que os perdoasse. Que exemplo! Esse exemplo, com certeza, animou os irmãos daquela época, os cristãos do primeiro século. Também se estende para nós hoje, que aprendemos muito da história de Estevão. E aquelas pessoas, até mesmo, podemos citar o exemplo de Paulo, que estava lá como para assassinar Estevão. Mais tarde, ele aprendeu do exemplo de Estevão, teve a mesma fé, a mesma coragem que Estevão, quando começou a seguir a Cristo. Então Estevão demonstrou em todos os aspectos da sua vida, homem de boa reputação, um homem corajoso, mas ao mesmo tempo respeitoso, pregava com tato, confiava nas bênçãos do reino. E como que eu e você podemos aprender de Estevão? Da mesma forma que Estevão, Jeová mencionou algo que vai acontecer com todos nós que servimos a Ele. Vamos ver aqui na Bíblia, por favor? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: para que ninguém se abalasse por causa dessas tribulações, pois vocês mesmos sabem que nós não podemos evitar sofrer essas coisas. São palavras diretas aqui que Jeová usou Paulo se falar. Mas isso é para deixar os servos de Jeová com medo, preocupado? Por exemplo, se nós fôssemos avisados que viria uma grande tempestade, e quando esse aviso viesse, lá teria algumas coisas que nós precisaríamos fazer para que pudéssemos nos proteger. Seria desamoroso? Não. Da mesma forma, quando Jeová avisou Paulo, inspirou Paulo a escrever essas palavras, Jeová queria nos dar um aviso para que nós pudéssemos nos proteger. E o exemplo de Estevão nos ajuda a fazer isso. Mas aqui nós podemos citar 3 passos, pequenos passos, que podemos hoje fortalecer, construir a nossa fé com Jeová, assim como Estevão fez. Estevão não foi de uma hora para outra que ele construiu uma fé forte em Jeová.
Então nós também podemos construir passo a passo uma fé forte com Jeová. O primeiro passo, qual seria? Falar com coragem, mas com tato. Um passo de cada vez. O segundo, ver as bênçãos do reino. E terceiro, escutar a Jeová. Então vamos falar agora sobre o primeiro passo. Focar nas bênçãos do reino, olhar para cima, assim como Estevão fez. Como é que nós podemos fazer isso? Meditar no que Jeová prometeu para nós, nas bênçãos futuras do reino. Podemos meditar, quem falou as palavras? Por que podemos confiar nessas palavras? Um exemplo, um assunto que toca a todos nós, a ressurreição. É um assunto que tem grande impacto na nossa vida. Mas agora vamos meditar nessas bênçãos, nessa promessa. Em João 5, 28 e 29, foi prometido que todos aqueles que estão nos túmulos memoriais serão ressuscitados. Mas por que podemos confiar nessa promessa? Primeiro, quem que falou essas palavras? Então, Jesus também falou essas palavras, porque Jeová deixou falar. Mas por que podemos confiar nessas palavras que Jesus falou? Porque Jesus viu todas as ressurreições que aconteceram na Bíblia. Também o próprio Jesus foi beneficiado dessa ressurreição, dessa promessa. Então, fazer esse quadro mental nos ajuda a ver as bênçãos do reino, confiar nas promessas de Jeová, fortalecer a nossa fé. Mas isso não é uma pressão que precisamos falar assim, amanhã eu já tenho que ter a maior fé do mundo. Passo a passo. Cada dia construa sua fé em Jeová. Também os mais jovens podem se beneficiar do nosso site jw.org, também da biblioteca que nós temos online, que lá ajuda os jovens, várias matérias, assuntos que ajudam os jovens a desenvolver uma fé forte com o nosso Criador. Esse foi o primeiro passo. Agora, um segundo passo que podemos construir a nossa fé com Jeová é falar com coragem e com tato, declarar as boas novas. Como é que podemos fazer isso? Um passo de cada vez. Um primeiro passo que nós podemos fazer é quando nós temos reuniões em nossas congregações, preparar um comentário. Se esforçar a falar publicamente daquilo que nós estudamos, o que encontramos nos textos da Bíblia, dar um comentário. Sabemos que isso exige muita coragem. Um outro modo de fazermos isso é nos colocar à disposição, se nós estivermos qualificados para isso, em fazer demonstrações de como falar as boas novas com outras pessoas. Também, progredindo um pouco mais, nós podemos declarar as boas novas, talvez saindo daquela nossa zona de conforto. Talvez declarando as boas novas por telefone, no caminho da escola, no caminho do trabalho, ou até mesmo dentro do trabalho, dentro da escola, declarar as boas novas. Ou levar para aquele parente que não compartilha a mesma fé, fazermos isso. Um passo de cada vez, para fortalecer, construir a nossa fé com Jeová. E o terceiro passo? O terceiro passo que nós podemos mencionar é o que encontramos em Salmos 116, 1 a 4. Vamos ver aqui o conselho que o salmista nos deu? Salmos 116, 1 a 4. Diz assim: Eu amo a Jeová, porque Ele ouve a minha voz, a minha súplica por ajuda. Pois Ele inclina seu ouvido para mim, e eu o invocarei enquanto eu viver. Cercaram-me as cordas da morte, a sepultura se apoderou de mim. Fui dominado por aflição e tristeza, mas invoquei o nome de Jeová. Ó Jeová, livra-me. Notou? O que nós podemos fazer? O terceiro passo?
quando estivermos passando por dificuldade, tribulações, até mesmo em face da nossa vida estar em jogo, procurar a Jeová, invocar o nome de Jeová, procurar a ajuda dele, como a primeira pessoa que nós procuramos quando estamos com dificuldade. Assim como Estevão, se nós fizermos isso, seremos bem-sucedidos em declarar as boas novas, tanto no falar como na nossa ação. A Bíblia fala que são felizes aqueles que perseveram. Quando enfrentamos perseguições e dificuldades, a nossa perseverança, assim como foi a de Estevão, pode servir de exemplo para outros que nos veem. A nossa fé pode encorajar a muitos. E não nos concentrar no problema, nas dificuldades, mas sim olhar para cima, olhar para as bênçãos futuras. Não negar de falar com coragem, com tato, mesmo quando estivermos com dificuldade. Construa a sua fé. Construa a sua fé no falar e no seu modo de vida. Declare as boas novas. Podemos ter a plena certeza que é o mais importante. Se perseverarmos por declarar as boas novas, alegraremos o nosso Criador, o nosso Pai, Jeová. E as bênçãos futuras serão muito maiores do que passamos os problemas hoje. Quer saber agora outro exemplo? Então, o irmão Rafael Brum, da Congregação Central de Cesário Lange, vai apresentar agora o próximo discurso. Como as boas novas influenciaram a vida de Filipe. O que você tem deixado influenciar a sua vida? Seu trabalho? Seus amigos? Sua escolha de diversão? Ou seu serviço para Jeová? Seu apreço pelas boas novas? Nós vamos ver nesse discurso o exemplo de Filipe. Nós vamos ver como que Filipe deixou que as boas novas influenciassem a sua vida. Veja, por favor, em sua Bíblia, como que Filipe ele era conhecido. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 21, versículo 8. Atos, capítulo 21, versículo 8. Que nos diz: partimos no dia seguinte e chegamos a Cesareia. Ali entramos na casa de Filipe, o evangelizador, que era um dos 7 homens, e ficamos com ele. Conseguiu perceber no versículo aí como que Filipe ele era conhecido? Filipe era conhecido como o evangelizador. Por quê? Porque ele usava o seu tempo, as suas energias, para ajudar as pessoas a aprender sobre as boas novas. Ele se esforçava em dar o seu melhor nesse trabalho de pregação. Ele não mediu esforços para fazer isso. A sua vida girava em torno da pregação das boas novas. E se mudou para cidades para poder pregar, ajudar o maior número possível de pessoas. Ele tinha 4 filhas. Certamente a vida de Filipe não era muito fácil, né? Tinha seus desafios como um pai de família. Mas mesmo assim, Filipe se esforçou para poder dar o seu melhor no trabalho de pregação, tentando também dar um bom exemplo para suas filhas, que serve também de um bom exemplo para os pais hoje. Filipe se esforçou, e mesmo quando as suas circunstâncias mudaram, por exemplo, quando aconteceu a perseguição em Jerusalém, e ele teve que fugir, deixar sua casa, ele não baixou sua guarda, ele continuou se esforçando em pregar as boas novas. Ele viu aquilo como uma oportunidade talvez de fazer mais no trabalho de pregação. Ele se mudou para Cesareia e nesse percurso ele viu aquela situação como uma boa oportunidade para ampliar ainda mais seu ministério, porque lá poucas pessoas haviam falado sobre as boas novas. Então ele viu aquilo como uma oportunidade de fazer mais também no serviço de Jeová. Filipe também foi um bom exemplo na congregação,
Porque lembra quando aconteceu aquela situação de as viúvas estavam sendo deixadas de lado na congregação, na separação de alimentos, e os apóstolos decidiram escolher 7 homens espirituais? Quem foi escolhido? Filipe, porque era cheio de sabedoria, a Bíblia fala, né? Que Filipe sempre se esforçava em pôr um reino em primeiro lugar, deixando assim um bom exemplo para suas filhas. E isso tocou nas suas filhas também, porque a Bíblia fala que elas profetizavam. Então elas receberam também uma designação especial, muito por parte do exemplo do seu pai, que foi um excelente exemplo de um evangelizador também para suas filhas, né? E o que nós podemos aprender de Filipe? Como que a gente pode imitar o exemplo de Filipe? Podemos imitar o exemplo de Filipe por também usar o nosso tempo, as nossas energias para ajudar a congregação. E como que a gente pode fazer isso dentro da congregação? Talvez podemos ajudar dando carona para os irmãos idosos, talvez dar uma ajuda prática para os idosos na sua casa, limpar a sua casa, né? Ajudar talvez na manutenção da casa. Podemos também ajudar os próprios irmãos que estão do nosso lado, talvez quando eles passam por algum problema de saúde, alguma dificuldade. Quanto nós podemos fazer dentro da congregação para ajudar os nossos irmãos? E na pregação, será que também podemos imitar o exemplo de Filipe? Claro que sim. Todos nós podemos se esforçar em dar o nosso melhor no trabalho de pregação, por ser zelosos na pregação, apoiando o máximo que nós puder nesse trabalho tão importante, ainda mais agora que estamos tão perto do fim desse sistema de coisas. E pais, nunca se esqueçam do exemplo que vocês podem ser para os seus filhos, de como o seu exemplo de ser um zeloso evangelizador, assim como o Filipe, pode também influenciar a vida dos seus filhos, pode também ajudá-los a também ter alvos espirituais, a querer fazer mais na congregação. Então, o bom exemplo de Filipe ajudou suas filhas a fazer isso. O bom exemplo de vocês, pais, também pode tocar o coração dos seus filhos e pode ajudá-los a também se tornarem servos leais de Jeová, excelentes evangelizadores. Nunca se esqueça das palavras que estão registradas lá em 1 Coríntios 15, 58. Por favor, abre suas Bíblias. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Que nos diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e tenham sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho árduo no Senhor não é em vão. Então tenha plena certeza que todos os seus esforços que você tem feito para ajudar na congregação, para ajudar seus filhos a também ter apreço por Jeová, não serão em vão. Por que nós podemos ter tanta certeza disso? Nós vamos ver agora uma entrevista que mostra realmente isso, que o exemplo dos pais dá bons resultados. Nós queremos entrevistar agora o irmão Stanley e a irmã Amanda, que servem na congregação central de Cesaro Lange. A gente quer perguntar para o irmão Stanley primeiro, né? Que exemplo os seus pais deram em colocar o reino em primeiro lugar? Mamãe, desde quando ela começou a aprender a verdade, ela transmitiu, não é, aquilo que ela aprendia com tanta certeza para mim e para as minhas irmãs desde pequenininho, que as verdades estão vivas até hoje. E isso me faz lembrar, né, o exemplo de pregar primeiro o reino, que até hoje, isso que ela transmitiu para a gente foi com grande custo, tanto emocional como físico, porque meu pai a agredia, porque odiava que ela estudava. Mas isso mostrou para mim que a gente não pode desistir. E por ela colocar primeiro o reino, né, ela tem a oportunidade de poder ver os filhos andando na verdade. Que legal, irmão. E como que o exemplo da sua mãe te influenciou também a entrar no tempo integral? Mamãe, quando as coisas melhoraram em casa, ela entrou no serviço de tempo integral, né, onde ela está há algumas décadas ali. E me fez pensar, né, já que ela não tinha cônjuge, mas eu tinha uma linda esposa que amava Jeová mais do que tudo e queria entrar no tempo integral.
Então nós conseguimos ingressar e estamos há 15 anos nesse trabalho. Mas mamãe não cansou de surpreender. Aos 69 anos, ela resolveu aprender uma língua estrangeira, mudou-se para uma congregação de língua estrangeira, onde serviu por 4 anos ali. Então, um exemplo dela como que grita aos meus ouvidos, né, ali, de que eu tenho que continuar. Enquanto a saúde e tempo, né, vamos continuar fazendo mais em tempo integral. Que legal, irmã Célia. Muito obrigado por sua experiência. E a irmã Amanda, também queremos perguntar para a irmã, que bom exemplo seus pais deram em colocar o reino em primeiro lugar? Os meus pais, eles sempre foram zelosos na pregação. A minha mãe como pioneira, eu admirava a arte de ensino do meu pai. Eles me levavam desde bem pequenininha na pregação, mesmo nos dias frios, nos estudos. Eles mesmos deram o meu estudo, faziam estudo em família. Eles também não faltavam reunião. Também eles estavam atentos em ajudar os irmãos nas ajudas humanitárias, nas construções. Eles também apoiavam o território rural, território pouco trabalhado, organizavam viagens para Betel, e eles sempre se esforçaram em alcançar o alvo deles, mesmo que envolvesse mudar para outra congregação e ficar longe da família, dos amigos e até da cultura deles. Que legal, irmã Amanda. E como que o exemplo deles também te influenciou a tu entrar no tempo integral? Quando eu era bebê, meu pai orou para Jeová que ele iria me apoiar em todos os meus alvos, e foi isso que ele fez. Ele sempre me apoiou, permitiu que eu fosse nas construções, fosse pioneira, fosse voluntária, fosse para território. E eles também sempre queriam que a gente tivesse a boa influência dos irmãos do tempo integral. E aí visse a alegria deles, e isso me ajudou a escolher essa carreira. Também eles me ensinaram a economizar, também incentivaram a ter uma profissão para me manter de pioneira. E eles continuam me incentivando até hoje, pelo exemplo deles, por continuarem ativos. Eles continuam, né, como pioneiros, apoiando o território e são substitutos de circuito. Que legal. Muito obrigado, irmã Amanda, também por compartilhar conosco a sua experiência. Obrigado vocês dois por compartilhar conosco aí a experiência de vocês. Será que vale a pena, pais, se esforçar em ser um bom exemplo para os seus filhos? Com certeza, né? Vimos aqui nas experiências deles que sim, vale muito a pena todo o esforço que vocês têm feito para ajudar seus filhos a também alcançar seus alvos espirituais. E que todos nós possamos assim também se empenhar em dar o nosso melhor nesse trabalho tão importante das boas novas. E aí nós podemos ter a plena certeza. Jeová deixou bem claro em Malaquias 3:10 que Ele não vai deixar de nos abençoar se nós fizermos isso. Ele vai derramar uma bênção sobre nós até que não haja mais necessidade. Então, todo o seu esforço que você faz para pregar, para ajudar as pessoas a aprender mais sobre as boas novas, vale a pena. Nunca se esqueça, seu esforço não será em vão. Agora, nós vamos ouvir o irmão João Marcos Ferreira dos Santos, da congregação Piramboia, que vai apresentar o próximo discurso dessa série, Como as Boas Novas Influenciaram a Vida de Áquila e Priscila. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, temos que tomar decisões. Algumas talvez não signifique algo que vai corrermos risco de vida, mas outras são muito importantes. Quando nós vamos tomar uma decisão que pode nos ajudar a tomar uma decisão mais acertada, podemos dizer que precisamos ter muita fé. A fé é essencial para tomarmos boas decisões. Também precisamos ter fé na Bíblia, a palavra de Deus. Ela pode ser um guia seguro para nós, para tomarmos um rumo certo, uma decisão certa. Nós vamos falar agora um pouco sobre um casal que procurou, então, se guiar pela palavra de Jeová. Demonstrou isso na vida que eles, a forma como eles conduziram a vida deles e as decisões que tomaram. Foi Áquila e Priscila. A Bíblia menciona eles como sendo pessoas hospitaleiras. Tanto é que Paulo citou e mandou cumprimentos para a congregação que estava na casa deles.
Uma outra característica também que eles tiveram foi que eram bons trabalhadores. Eles procuravam também se preocupar com o seu sustento. Mas algo que nos chama a atenção é o que nos mostra aqui o relato do livro de Romanos. Convido a todos, aqueles que estiverem com seus aparelhos ou até a Bíblia impressa, que por favor acompanhem comigo o relato de Romanos, capítulo 16, versículos 3 e 4. Romanos, capítulo 16, versículo 3 e 4, diz assim: Transmitam minhas saudações a Prisca e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que arriscaram o próprio pescoço por mim, e a quem não somente eu, mas também todas as congregações das nações somos gratos. Então veja o alcance de ajuda que eles puderam dar ao apóstolo Paulo. Eles não só agiram com fé, mas uma fé a ponto de arriscarem as suas próprias vidas. Se os irmãos analisarem o contexto, e, por exemplo, o relato de Atos, capítulo 18 e 19, segundo esse relato menciona que pode ter sido exatamente numa situação perigosa como essa, que Paulo sentiu-se incerto até mesmo quanto à sua vida. E foi aí, então, que entrou em cena Áquila e Priscila. Foram em socorro de Paulo. Uma atitude corajosa e que demonstrou muita confiança em Jeová e muita fé. Eles trabalhavam como fabricantes de tendas e o apóstolo Paulo também acompanhou eles nesse trabalho. Então, Paulo, apesar de até mesmo ter sido educado, ter uma educação até superior, considerando os modelos da época, mas ele não se preocupou, por exemplo, em querer almejar carreiras glamourosas, mas ele foi fabricante de tendas com esse casal. O casal mesmo já era um exemplo nesse sentido, por levar uma vida simples. A prioridade desse casal realmente foi de colocar o reino em primeiro lugar. E puderam, então, com essa decisão, até ter o privilégio de ter uma companhia muito agradável com Paulo e acompanhar Paulo em viagens também, ajudando outras congregações, como vimos no contexto ali, até na mensagem que vimos no relato de Romanos. Agora, como é que os casais atuais, como nós, podemos imitar o exemplo de Áquila e Priscila? Maridos e esposas, nós e também os solteiros também podem talvez até almejar um casamento futuro, mas podemos mirar no exemplo deles no sentido de fazerem as coisas juntos. Os casais são incentivados, então, a procurarem estar juntos, unidos, em trabalhos ministeriais, mesmo que talvez tenham uma profissão diferente, mas na casa mesmo, podem combinar de fazer coisas juntos, estarem uma boa parte do tempo juntos. Isso é muito bom. Casais que se unem, isso fortalece o casamento. Até tem um exemplo aqui, por exemplo, de um irmão, Robert, que ele foi casado há mais de 50 anos. E ele diz: nós não temos muito tempo para ficar nos divertindo, mas quando eu lavo a louça com a minha esposa, eu lavo a louça e ela seca, ou vice-versa, quando estou no jardim e ela vem me ajudar, eu me sinto muito feliz. Fazer as coisas juntos nos deixa mais unidos e o nosso amor continua crescendo. Então, veja que exemplo bom, Exemplo maravilhoso. Mas vamos ver, então, agora entrevistando o nosso irmão Rogério. Nosso irmão Rogério, ele serve como ancião na congregação Piramboia, também é membro da LDC, comilter também em Betel à distância, e pioneiro regular. E a irmã Débora também serve na mesma congregação como pioneira regular. Gostaria de saber primeiro do irmão Rogério, o que vocês fizeram para simplificar a vida?
Então, no passado, o meu trabalho e a minha formação universitária, elas estavam em primeiro lugar na minha vida, né? Trazer o sustento para a minha família era tão importante que eu cheguei a ponto de ter 2 empregos, né? Então, espiritualmente também eu estava numa zona de conforto, estava numa congregação grande, uma congregação sem necessidade nenhuma. Então, para simplificar a vida, a princípio eu abandonei a carreira acadêmica e também os 2 empregos, e decidi trabalhar em casa, né? E aí, depois disso, decidimos apoiar um lugar com mais necessidade na pregação. Excelente, irmão. E como vocês fizeram, então, para que esses alvos, né, e alvos futuros possam ser alcançados? Então, a decisão de simplificar a vida nos permitiu, de fato, alcançar alguns alvos, né? Por exemplo, com a ajuda de Jeová, nós conseguimos apoiar a campanha no Amazonas, em 2016. E aí nós percebemos o que significa, de fato, simplificar a vida. Também, com a ajuda de Jeová, conseguimos, sim, apoiar congregações com mais necessidade. Nós apoiamos Alagoas, agora estamos apoiando Piramboia. Esse ano também alcançamos um outro alvo, que foi o de cursar a escola para o serviço de pioneiro juntos. E essa, sem dúvida, foi uma bênção muito grande da parte de Jeová para nós. Jeová me ajudou a alcançar o alvo de apoiar tanto o LDC como o Betel, de alguma forma, né? E um alvo que nós tínhamos era de estreitar o nosso relacionamento com Jeová, e simplificar a vida nos permitiu isso. Muito bom, irmão. Agora vamos ouvir da nossa irmã Débora, da parte da irmã, como que essa simplificação foi de benefício e como que a irmã também pôde contribuir para isso. Então, eu lembro que quando nós nos casamos, eu já era pioneira, e levou um tempo para o Rogério ingressar no tempo integral. Então, eu lembro que nós tiramos tempo na adoração em família para estudar artigos e vídeos que falavam sobre simplificar a vida. E também gostávamos de conversar com irmãos e amigos que já tinham alcançado alvos espirituais. Então, nós decidimos colocar em prática muitas das sugestões que nós recebemos. Por exemplo, nós fizemos planos para fazer mais para Jeová, nós também nos esforçamos em ter um orçamento realista e eliminamos gastos desnecessários e dívidas. Excelente, irmã. Sobre trabalho em equipe, o que a irmã tem a dizer e como isso beneficia vocês? Então, eu lembro que uma certa despertar, ela falava que o marido e a esposa que trabalham em equipe é como um piloto e copiloto que seguem o mesmo plano de voo no avião. Então, é isso que nós nos esforçamos em fazer. Nós trabalhamos em equipe no dia a dia. Por exemplo, quando nós tiramos tempo para fazer as tarefas domésticas, cozinhando, ou então também pregando juntos. Então, tudo isso tem tornado a gente mais próximo um do outro. E eu percebo que seguir de perto os princípios bíblicos de Jeová para o casamento tem melhorado em muito a nossa comunicação, o respeito e a união. Parabéns, irmã, parabéns ao casal, que Jeová continue abençoando vocês nessa carreira ministerial. Muito obrigado. Precisamos, então, ter fé em Jeová. A confiança em Jeová, ela deve ser algo que nos motive a fazer mais, tanto para ajudar outras pessoas, como também para sermos bons exemplos, aqueles que têm filhos, que os filhos possam espelhar esse exemplo em vocês. E os casais também, né? Mesmo que não tenham filhos, podem se espelhar também em bons exemplos, como o de Priscila e Áquila, que nós aprendemos no princípio da Bíblia. Vimos também aqui exemplo do casal, do irmão Rogério e a irmã Débora. Continue confiando nos conselhos de Jeová, continue confiando na Bíblia como sendo um guia seguro. E procurem sempre estar em mente as palavras de 1 João 2,17. O mundo está passando, e também o seu desejo, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora o nosso irmão Joel Gonçalves da Cruz, da congregação Maristela, de Laranjal Paulista, vai nos falar debaixo do seguinte tema: como as boas novas influenciaram a vida de Tito. Então vamos acompanhar. Nós vivemos num mundo em que somos constantemente influenciados por diversas forças, sejam elas culturais, sociais e até espirituais também. Essas influências podem influenciar o nosso modo de pensar, de agir, de maneiras que às vezes a gente nem
se dá conta de que isso acontece. Desde que o mundo é mundo, muitas pessoas foram influenciadas por diversas ideias, discursos, palestras e até exemplos de outras pessoas, seja para o bem quanto para o mal também. É claro que de todas as mensagens que foram divulgadas ao longo dos séculos, as boas novas que estão na Bíblia são a maior força motivadora a favor do bem. E é interessante, quando a gente fala em boas novas, talvez venha em nossa mente o trabalho de pregação, não é? O nosso território, as nossas revisitas e estudos, e está certo a gente pensar assim. Mas a primeira pessoa que é beneficiada pela influência das boas novas somos nós mesmos. Essa é uma influência constante na nossa vida. Ela só não é uma influência automática. É como um barco a velas. O barco pode estar ali e o vento soprando de forma constante, mas se a pessoa não issa bem as velas e posiciona elas bem, o barco não sai do lugar. Por exemplo, a Bíblia diz que o mundo inteiro está na influência do maligno. Você duvida disso? Não, porque é bem evidente, né, na grande maioria das pessoas, pelo modo dela agir, falar, pensar, enfim, é algo bem claro. No nosso caso, a influência das boas novas também vai gerar alguma mudança na nossa vida, e essa mudança será visível. Nós podemos pregar as boas novas como se fosse uma simples designação mecânica, mas quando nós permitimos que o nosso coração, os nossos sentimentos participem nesse trabalho, até as pessoas e os cristãos que estão ao nosso redor são influenciados. E não é para menos, afinal, a nossa fé nas boas novas é tão grande que ela já influenciou o nosso modo de viver, o modo como nós levamos a nossa vida. Então nós podemos dizer com convicção que nós pregamos o que vivemos e vivemos o que pregamos. E ao analisar o exemplo de Tito, nós vamos ver que com dedicação as boas novas podem ter um efeito ainda maior em nossa vida também. Bom, quem era Tito? Tito, ele foi descrito por Paulo como alguém que era colaborador a favor dos interesses dos irmãos. Então isso mostra que ele já era um ancião muito esforçado e que trabalhava bastante para poder fortalecer as congregações. Ele teve o privilégio de trabalhar lado a lado com o apóstolo Paulo e foi considerado por ele como um filho genuíno. Isso mostra a relação próxima que eles tinham. E ele se esforçava muito também a favor de outras pessoas. Por exemplo, quando ele esteve em Corinto, ele ajudou a arrecadar recursos para poder ajudar os irmãos que estavam passando por dificuldades ali na Judéia. Em Creta, ele resolveu problemas e designou anciãos em cada cidade. E é interessante que Tito teve coragem para poder lidar com situações bem sérias ali, porque alguns cristãos discordavam abertamente do corpo governante e também estavam ensinando muitas coisas erradas. Então Tito teve que se posicionar firmemente a favor da verdade, mostrando que aquela atitude dele era uma prova da influência das boas novas na sua vida. Tito também tinha um carinho muito especial pelos seus irmãos na fé, e ele se preocupava bastante com eles. Isso ficou bem evidente quando Paulo, por exemplo, elogiou os cristãos lá em Corinto pela atitude que eles tiveram quando Tito deu uma repreensão naqueles cristãos. Um comentarista bíblico mencionou que Tito não suavizou a repreensão de Paulo, mas ele falou com muito tato e muita habilidade. Então nós só conseguimos imaginar aqueles cristãos agradecendo a Tito pela repreensão que eles haviam recebido dele. A obediência e as mudanças que esses cristãos fizeram fez Tito os amar ainda mais. E a atitude que eles tiveram ao receber esses conselhos, com certeza encorajou muito aquele cristão. Bom, então com Tito não tinha aquela história assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não. Muito do que Tito fez pelas boas novas não foi para desconhecidos, mas para os seus irmãos na fé. É um excelente exemplo que todos nós podemos imitar, mas nós vamos ver principalmente como que os anciãos podem imitar esse exemplo de Tito. Bom, em 1 Coríntios, ao falar sobre a congregação cristã, Paulo comparou ela com um corpo, que é bem unido, bem harmonioso. E esse é o primeiro ponto. Trabalhe lado a lado com outros anciãos. Bom, pode ser que você encontre um filho genuíno, assim como Paulo encontrou em Tito, ou pode ser que você se torne um filho genuíno, assim como Tito se tornou para Paulo.
É muito bonito e encorajador para os irmãos verem os anciãos bem juntos, seja na congregação, no ministério ou até em momentos de descontração também. O segundo ponto está aqui em 1 Pedro, o capítulo 5 e o versículo 3. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 3, diz assim: não dominando sobre os que são a herança de Deus, mas tornando-se exemplos para o rebanho. E esse aqui é o ponto que nós queremos destacar. Os anciãos precisam ser um exemplo para a congregação. E eles fazem isso principalmente por se esforçarem em viver de acordo com os padrões que estão na Bíblia. Quando um ancião estuda a Bíblia e fortalece a sua fé em Jeová, ele continua leal a Jeová e aos padrões dele. Então, quase que de forma automática, esse ancião não é influenciado pelo modo de pensar no mundo e da atitude das pessoas. Os anciãos também precisam ser moderados nos hábitos, sensatos, ordeiros e razoáveis. Dessa maneira, eles ajudam outros a manter a calma e a ter uma forte fé em Jeová também. Eles também fortalecem a congregação por apegar-se firmemente à palavra fiel, assim como Tito fez. Por eles darem um bom exemplo e pastorear os irmãos, eles ajudam todos na congregação a dar valor às reuniões, ao privilégio que nós temos de pregar as boas novas, também ao estudo pessoal. Quando os irmãos passam por dificuldades e ficam ansiosos, os anciãos os lembram da importância de confiar em Jeová e manter a calma, e manter-se também focados nas promessas de Jeová. O terceiro ponto é: ajude a congregação a continuar limpa. Quando o ancião entende claramente os princípios bíblicos e coloca ele em prática com coragem, ele ajuda a congregação inteira a se comportar de uma maneira digna das boas novas. Então, quando um ancião é obediente a Jeová em todas as coisas e toma decisões baseadas na Bíblia, ele se torna um exemplo para todos na congregação. Então, vamos imaginar uma situação. Quando um ancião, por exemplo, vê que um irmão ou uma irmã precisa de um conselho, ele sabe que é a hora de falar. É claro, eles sempre tratam as pessoas com dignidade, mas, ao mesmo tempo, um ancião não tem receio de compartilhar princípios da Bíblia que poderia ajudar aquele cristão, aquela cristã a agir com sabedoria também. É claro, um ancião não precisa ser desagradável para poder tratar de um assunto desagradável, não é? Assim como Tito, por nossa forma de agir, a nossa forma de falar, nós podemos mostrar que nossa preocupação com os irmãos, na verdade, é uma prova do nosso amor por eles. Mas, ao mesmo momento, nós não devemos também rebaixar os padrões de Jeová, ou até deixar eles de lado quando é preciso resolver alguma situação. E o quarto ponto está aqui em Romanos, no capítulo 12 e o versículo 10. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12 e o versículo 10. Esse texto nos diz assim: com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. Então, como que um ancião mostraria que honra os seus irmãos? É por mostrar que se preocupa com todos os seus irmãos na fé. É interessante que essa expressão aqui, tomem a iniciativa em honrar uns aos outros, é a única vez que ela aparece nas escrituras gregas cristãs. Nesse versículo aqui, ela significa literalmente ir antes. E ela se refere aqui a um forte desejo que uma pessoa tem de honrar outras pessoas. Lá no primeiro século, a grande maioria das culturas fazia justamente o contrário. As pessoas faziam de tudo para elas mesmas serem honradas. Mas aqui Paulo falou que os cristãos deveriam fazer justamente o contrário. Ou seja, eles deviam fazer de tudo para honrar e respeitar os outros. Alguns até sugerem que essa expressão passa a ideia de que os cristãos eles deveriam tentar se superar uns aos outros em honrar os irmãos, como se fosse assim, uma competição saudável de honrar quem honra mais a outra pessoa. Trazendo para nós, se na organização de Jeová tivesse, por exemplo, uma escada, quando um cristão recebesse um privilégio, por exemplo, de servir como ancião, ele não ia subir a escada. Na verdade, ele ia descer para poder servir mais, cuidar mais e amar mais. Embora a Bíblia fale que os anciãos são dignos de dupla honra,
Através das suas palavras e ações, eles deviam mostrar que honram os irmãos da congregação por se preocupar com eles e ajudar eles quando necessário. Por exemplo, os anciãos podem se tornar um refúgio para os irmãos quando eles estão enfrentando algum tipo de dificuldade e provação. Quando acontece algum desastre ou tem uma emergência médica, os anciãos rapidamente são os primeiros a tomar a iniciativa para poder ajudar os irmãos. Eles usam a Bíblia para poder dar encorajamento e ajuda espiritual. Então, essas são algumas maneiras que os anciãos podem imitar o exemplo de Tito. Essa série de discursos destacou como que Estevão, Filipe, Áquila e Priscila e Tito deixaram que as boas novas influenciassem a vida deles. Por exemplo, Estevão deu um testemunho com coragem, apesar de perseguição, nos ajudando a ver qual deve ser a nossa atitude, principalmente nesse trabalho de pregar as boas novas. Filipe pregava as boas novas com zelo, e com certeza foi uma grande influência para a sua família. Áquila e Priscila trabalhavam como equipe e levavam uma vida simples, mostrando para nós quais devem ser as nossas prioridades. E Tito foi um excelente ancião que amava os seus irmãos na fé, e é uma referência para principalmente os anciãos imitarem hoje em dia. Vamos para a pergunta de revisão? Como as boas novas influenciam nossa vida? A resposta está em Colossenses capítulo 1, versículos 5 e 6. As boas novas têm o poder de nos motivar a fazer a vontade de Deus. Ao final dessa série de discursos, nós temos ainda mais certeza que as boas novas não são somente um conjunto de crenças. Não, são uma mensagem poderosa que pode transformar a nossa vida. Assim como os servos fiéis dessa série de discursos, deixe que as boas novas influenciem a sua vida. Se você fizer isso, Jeová com certeza vai abençoar os seus esforços. Muito obrigado aos irmãos e a todos os participantes. Agora convidamos todos a cantar o cântico número 76, Um Sentimento Especial. Repetindo o cântico 76.